Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, com saúde, espero que a família de vocês estejam todos bem. Hoje, quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de aula. Hoje que é um dia especial, é o dia do estudante, o dia de vocês, alunos que estudam, que se dedicam. Então, parabéns a todos vocês, estudantes. Na nossa aulinha de hoje, a tia vai retomar a história que vocês já leram. A tia postou um vídeo da leitura, que é a história O Rabo do Gato, que está lá no livro Lápis de vocês, na página 205 e 206. Vamos ler junto com a tia? Você pode até acompanhar aí a leitura. O Rabo do Gato. O sapo viu um rabo de gato e o sapo ficou com o rabo do gato. Veio o tatu e falou: Olá, gato. O sapo falou: Eu sou um sapo. E o tatu falou de novo: Sapo com rabo de gato é gato. Veio o gato e falou: Olá, sapo. O sapo falou: Eu sou um gato. E o gato falou de novo: Gato com cara de sapo é sapo. Veio a sapa e falou: Você é um sapo ou é um gato? E o sapo falou: Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Então, essa é a nossa história que vocês já conhecem, que vocês já viram o videozinho de leitura, que é uma história narrativa, né? Que faz parte do gênero que a gente está estudando, assim como os contos, né? Da Branca de Neve, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e tantos outros que vocês já conhecem. São histórias narrativas que contam acontecimentos. Então, vamos tentar identificar aqui algumas características do gênero dentro dessa história, o sapo e o gato. Aliás, o rabo do gato. Quem são os personagens? Será que essa história tem personagem? Tem, né? O sapo, o tatu, o gato e a sapa. E o tempo? Será que conseguimos identificar o tempo nessa história? Nenhuma palavra se referiu ao tempo, né? Mas a gente olhando as imagens, a gente pode dizer que essa história aconteceu durante o dia. E o espaço? O lugar onde aconteceu essa história, vocês conseguiram identificar? Isso mesmo, né? Na floresta. A gente olhando as imagens, a gente pode dizer que essa história aconteceu na floresta. E vocês perceberam que essa história tem início, tem meio e tem fim? Muito bem. No início, o que foi que aconteceu? O sapo achou um rabo de gato. Depois, no meio, apareceu o tatu e falou com o sapo. Depois veio o gato. Não foi isso? E falou com o sapo. E no fim, apareceu a sapinha e perguntou se o sapo era um sapo ou era um gato. E aí, o que foi que aconteceu? O sapo afirmou que era um sapo mesmo. Por quê? Porque ele estava apaixonado pela sapinha. Então, ele não quis mais o disfarce de gato, né? Que ele estava se disfarçando de gato. Então, ele não quis mais esse disfarce e afirmou que era um sapo. Então, nós conseguimos identificar as características desse gênero na história O Rabo do Gato. Na história que a gente leu, vocês podem observar que apareceu todos esses sinais de pontuação aí no texto, não foi? O ponto final, que vocês já conhecem, que serve para afirmar alguma coisa. O ponto de exclamação, que a gente usa para expressar surpresa, admiração.
O ponto de interrogação, que a gente usa para uma pergunta. E esses 2 pontinhos aqui, que serve para quê, tia Domingas? Para anunciar a fala do personagem, para mostrar que alguém vai falar dentro da história. Então, esse é os 2 pontos que serve para dizer que alguém vai falar dentro da história. E o travessão? Esse travessão, ele fica antes da fala do personagem, tá certo? Observe aqui. A tia vai mostrar para vocês. Esse quadrinho bem aqui, ó. Veio a Sapa e falou. Olha só os 2 pontos. Esses 2 pontos quer dizer que a Sapa vai falar. Então, veio a Sapa e falou. Aí, ó, travessão. Você é um sapo ou é um gato? Isso aqui é a fala da Sapa. Ela perguntou. Por isso que tem um ponto de interrogação, porque a Sapa está fazendo uma pergunta. Então, aqui é a fala da Sapa. Por isso que tem o travessão aqui antes. Então, 2 pontos servem para dizer que alguém vai falar dentro do texto e o travessão para identificar a fala do personagem, tá certo? Então, vamos para a nossa atividade do livro Ápice de hoje, que está lá na página 208. Temos aqui a questão número 1, onde vai mostrar aqui um pedacinho do texto, né? Veio o tatu e falou: olá, gato. Aqui, ó, está destacando os sinais de pontuação que aparecem no texto. Tem os 2 pontos, que serve para dizer que alguém vai falar. O travessão, que indica a fala do personagem. O ponto de exclamação, que é para expressar surpresa, admiração. E tem esse sinal bem aqui, tia. Como é o nome dele? A vírgula. Para que serve uma vírgula, tia Domingas? Para você dar uma pausa, uma pequena pausa na leitura. Presta atenção que a tia vai ler a fala do tatu. Olá! Olá, gato! Então, a vírgula ela serve para dar uma pequena pausa na leitura. O que é que você vai fazer? Você vai pintar os sinais de pontuação que aparecem nesses 2 pedacinhos da história, tá certo? A questão 2 e a questão 3 não precisa responder. É só questão de entendimento mesmo, relembrando os sinais de pontuação, que é o ponto final, ponto de exclamação, interrogação. Aqui nós temos a fala do sapo, que foi a última fala do texto. Ele diz assim: eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Perceberam a diferença aí na leitura, quando a tia leu? Isso mesmo. Por que mudou a forma que a tia leu a frase? Por causa do pontinho no final da frase. Eu sou um sapo. Ele está afirmando. Eu sou um sapo. Ele está admirando. Então, os sinais de pontuação servem para isso, para mudar a forma que você lê o texto, tá bom? E a nossa outra atividade está na página 209, que só é uma questão também, que é a questão 4. O que é que você vai fazer aqui? Você vai colocar os sinais de pontuação em cada frase aqui. Depende da forma que você vai ler, da frase que está escrita, você vai ler e colocar o sinal de pontuação que você acha que vai ficar correto com aquela frase, tá bom? Então, essa atividade aqui vai trabalhar, vai reforçar o estudo dos sinais de pontuação, que está na página 209, tá certo? Então, da página 209, nós vamos para a página 210. Nós vamos fazer hoje essas 2 questões aqui, a questão 1 e a questão 2. O que é que nós vamos fazer na questão 1? Aqui está focando na letrinha da semana, né? Que é a letrinha S, que faz o sonzinho S. O que é que você vai fazer? Aqui eu tenho Sara,
sapo e sopa. Você vai mudar a letrinha aqui, ó, do meio. Aqui eu tenho sa. Eu não vou colocar a letrinha R, eu vou colocar outra letra e ver qual palavrinha eu vou formar. Aqui eu tenho sa. Eu não vou colocar a letrinha P, eu vou colocar outra letra e ver qual letrinha eu vou formar, qual palavrinha eu vou formar. E aqui a mesma coisa, so. Aí eu vou colocar outra letra e ver que palavrinha eu vou formar. Procure colocar palavras, letrinhas para formar palavras que existam, tá bom? E a última questão de hoje do livro Ápis é sobre ordem alfabética. Aqui eu tenho 4 palavrinhas. O que é que vocês vão fazer? Colocar elas em ordem alfabética, que a gente já estudou. Segunda-feira a gente fez uma atividade relembrando esse conteúdo, né? Ordem alfabética. E hoje também. O que é ordem alfabética? Vocês vão organizar essas palavras de acordo com a letrinha do alfabeto. Qual é a primeira letra do alfabeto? A. Tem alguma palavra que começa com A? Não tem. Depois do A, B. Tem alguma palavra que começa com B? Não tem. Aí eu vou para a outra letra, C. Tem alguma palavra que começa com C? Não tem. Aí eu vou falando as letrinhas do alfabeto e vendo se tem alguma palavra que inicia, tá bom? Aí você vai escrever as 4 palavrinhas aqui na ordem do alfabeto, tá bom, meus amores? Então, essa é a nossa atividade do livro Ápis de hoje. Qualquer dúvida é só perguntar para a tia. Beijos, até mais!